Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Mais Saúde Goiás. Um programa que fala sobre saúde e bem-estar. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre os olhos e as pálpebras. E temos a honra de receber uma grande autoridade no assunto, o Dr. Roberto Limonge. Ele é o médico mais novo a chegar à presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, comprovando o seu talento e competência na oftalmologia. É professor afiliado de oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e lá ele é também professor permanente de pós-graduação em Ciências da Saúde. Tem 4 livros de sua autoria, publicados sobre cirurgia plástica das pálpebras. Ele dispõe de 30 artigos completos e já publicados no Brasil e no exterior, e já ministrou mais de 150 palestras em congressos e cursos dentro e fora do país. Dr. Roberto, primeiramente, parabéns pelo brilhante percurso profissional. É sempre muito inspirador encontrar profissionais como você e seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos dar início, então, a essa entrevista falando sobre um assunto muito interessante, que é sobre a técnica de sua autoria, a técnica SIM, que em inglês significa Short Incision Mid-Facelift, e que foi publicado na revista internacional JAMA Facial Plastic Surgery, especializada em cirurgias plásticas faciais. Dr. Roberto, você pode, por gentileza, explicar sobre essa técnica que você criou? Claro. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui essa oportunidade de falar sobre um assunto que está tão em voga, né, nesses tempos de pandemia, que são os olhos e as pálpebras. Eu venho trabalhando com cirurgia de pálpebra há mais de 20 anos e sempre a ideia foi tentar buscar alguma técnica que oferecesse melhores resultados para os meus pacientes e, claro, que fosse ao mesmo tempo pouco invasiva, com cortes mínimos, cortes pequenos. Então, pensando nisso, eu peguei uma técnica que já existia, né, a elevação do terço médio da face, o mid-facelift, já tinha sido descrito por vários autores, e eu desenvolvi uma forma de deixar essa técnica com um corte muito pequeno, pouco visível, durante a cirurgia da pálpebra. Então, é uma técnica de cirurgia de pálpebra, né, da pálpebra inferior, aonde eu não simplesmente retiro uma fitinha de pele ou uma fitinha de músculo. Na verdade, eu elevo todo o terço médio da face e, ao mesmo tempo, retiro pele, gordura e excesso de músculo. Então, dessa forma, quando a gente sutura todo esse flap, né, esse retalho de músculo numa posição mais alta da face, eu vou suavizar esse famoso bigode chinês e vou dar um volume maior para essa porção alta, né, da maçã do rosto, que é como se fosse um preenchimento natural aí com o tecido do próprio paciente. Com isso a gente suaviza também as olheiras, né, a gente retira os bolsões de gordura, ou às vezes eu transfiro esse bolsão de gordura para uma região onde falta volume, e com isso eu tenho muito mais segurança com a minha cirurgia. Quer dizer, eu sei que eu posso tirar uma boa quantidade de pele e eu não vou correr o risco de ter retração, porque com a técnica, além de dar suporte, um suporte muito forte para a pálpebra, eu consigo também fixar novamente todos os ligamentos aqui, quer dizer, deixar uma pálpebra inferior, principalmente, bem firme. E eu sei que no pós-operatório eu não vou ficar preocupado em retração, em mau posicionamento da pálpebra. E eu consigo fazer isso tudo, né? Acho que o mais interessante da técnica, como eu já disse, ela existia, porém com um corte muito extenso aqui na região lateral da pálpebra, o que deixava os pacientes, né, meio insatisfeitos. Eu consegui desenvolver com uma incisão muito pequena, onde eu faço isso tudo por dentro.
Entendi. Então os cortes ficam aí um pouco... Esteticamente mais interessantes. Muito mais interessantes. Entendi. Então é um aprimoramento, né, da técnica. Na verdade, é o que a gente busca. Essa técnica, como você disse, eu publiquei nessa revista internacional. E é de renome, né, na área. De renome, Sim. eu publiquei em 2012, mas de lá para cá eu venho aperfeiçoando cada dia mais. A gente vai adequando a técnica, né, às nossas necessidades e o melhor de tudo é que os pacientes ficam mais satisfeitos. Que é o ideal. Que é o que a gente busca. Que ótimo. Doutor Roberto, existe um novo termo que está sendo introduzido agora na literatura por você, juntamente com um grupo de profissionais da área, que é o termo blefaroplastia estruturada. Você pode falar sobre esse assunto? Claro. O termo blefaroplastia, bléfaro vem de origem grega, que significa pálpebra. Então, blefaroplastia significa a cirurgia das pálpebras. E uma coisa que vem incomodando a gente há muitos anos é a ideia que se tem de que a cirurgia da pálpebra é uma coisa simples. Muitos pacientes falam, doutor, é uma cirurgia simples? Eu falo, não é nada simples, é uma cirurgia extremamente delicada, porque envolvem duas estruturas muito importantes, que são os olhos. Sim. Então, preocupados com isso, eu e dois amigos, Alan Pieroni, de São Paulo, e Felipe Pereira, de Florianópolis, a gente vem introduzindo agora na literatura científica, né? Já publicamos alguns trabalhos a respeito, esse termo de blefaroplastia estruturada, onde a gente fala de um conjunto de pequenos procedimentos que a gente associa à cirurgia convencional das pálpebras, que deixa o procedimento mais seguro e com melhores resultados, né? Para tirar essa ideia de que a cirurgia da pálpebra é uma coisa simples, é simplesmente uma retirada de pele das pálpebras. Pelo contrário, é uma coisa complexa. A gente tem que fixar novamente os tendões, os ligamentos da pálpebra no lugar para não ter mau posicionamento da pálpebra. Muitas vezes a pálpebra já caiu um pouco, principalmente a pálpebra superior, e a gente tem que agir no músculo que eleva a pálpebra para devolver um olhar mais atento aos pacientes. Então isso tudo é o que a gente chama de blefaroplastia estruturada. Eu vou falar aqui de alguns procedimentos que a gente usa durante a cirurgia das pálpebras, que faz com que a gente tenha resultados melhores e uma técnica mais segura. Então vamos lá. Na pálpebra superior, além de tirar o excesso de pele, a gente pode associar umas suturas, a gente chama de sutura de Brassier, onde eu elevo toda a gordura do supercílio aqui por dentro, para cima, onde eu vou livrar o eixo da visão, eu vou volumizar mais o supercílio, ele vai ter uma forma mais arqueada. Além dessa gordura, na pálpebra superior a gente pode acessar o músculo levantador da pálpebra, né? A gente sabe que com a idade aquela cortininha vai abaixando, né? Limitando o campo de visão. Isso não é só pelo excesso de pálpebra, isso é porque o músculo levantador da pálpebra ele cai, realmente ele se desgruda. Aí então a gente tem uma técnica chamada conjuntivo-milirectomia. É uma técnica que faz por dentro da pálpebra, onde a gente fixa novamente esse tendão e aí devolve esse olhar mais atento para as pacientes. Na parte lateral da pálpebra, não é incomum a gente escutar pacientes que operaram as pálpebras e que reclamam de ter um canto arredondado, né? Por que do canto arredondado? Porque muitas vezes não se fixou novamente o canto lateral da pálpebra. É uma técnica chamada de cantopexia ou cantoplastia, que hoje em dia tem um termo que está muito usado aí, a gente vê na internet, que são os olhos de raposa, os fox eyes,
que na verdade a gente consegue isso, né, esse olhar amendoado, fazendo durante a cirurgia a cantopexia. Então existem várias técnicas de cantopexia que a gente associa durante a cirurgia de pálpebras. E temos na pálpebra inferior, a gente, além da retirada de pele e músculo, nós podemos tratar a gordura da pálpebra inferior de várias formas. Muitas vezes essa gordura está em excesso e a gente retira esse bolsão de gordura, ou muitas vezes quando a pessoa tem um olhar encovado, né, essa goteira lacrimal aqui muito funda, a gente usa a bolsa da própria paciente, a gordura da própria paciente. Seria olheira? Seria olheira, okay, né? O pessoal conhece como olheira, os dermatologistas chamam de goteira lacrimal, os americanos chamam de tear trough. Enfim, a gente preenche esse espaço com a própria gordura da paciente. Entendi. Porque se a gente tirar mais gordura, vai ficar com o olhar mais encovado. Então, por meio de um corte interno também, né, pela conjuntiva, não pela pele, a gente consegue transferir essa bolsa de gordura para esses espaços. Então, é como se pegasse a areia de um morro, colocasse em um vale para formar uma planície. Tá? Então, a gente tem condição de lançar mão desse artifício para ter um resultado melhor. E por último, né, que eu acho que é o que eu mais gosto de fazer, que é a elevação do terço médio, que é o mid-face lift. Através dessa técnica, a Short Incision Mid-Face Lift, eu consigo fazer por um corte muito pequeno, eu consigo descolar toda a maçã do rosto, levantar. Então, com isso eu vou dar um suporte enorme para a pálpebra inferior. O risco de um mau posicionamento no pós-operatório vai ser muito pequeno e eu consigo suavizar, inclusive, o bigode chinês. E como eu trago todos esses tecidos, como músculo e gordura para cima, eu preencho a região da goteira lacrimal, a região da olheira. Sim. E deixo a maçã do rosto, né, com essa forma mais ovalada, mais volumosa, mais convexa, que é o que a gente busca. Esteticamente é considerado padrão de beleza. Sim. Tá? Então, todos esses pequenos procedimentos, técnicas minimamente invasivas que a gente associa à blefaroplastia, né, à cirurgia plástica das pálpebras, é o que a gente vem tentando padronizar como a blefaroplastia estruturada. Um novo conceito, eu tenho certeza que vai ser muito falado aí nas próximas décadas. Dr. Roberto, foi uma honra poder te entrevistar aqui hoje. E muitíssimo obrigado por dividir conosco um pouco do seu vasto conhecimento em oftalmologia. E que você continue com sucesso sua brilhante carreira em prol da saúde dos olhos, um bem tão precioso. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho sempre muito bom falar do que a gente se dedicou a vida inteira, do que a gente estudou e estuda diariamente em prol da melhoria da saúde dos olhos das pessoas. Que é um bem muito precioso. Muito precioso. Muito obrigado. Que bom, muito obrigada.